Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Eu, professor Mário, estou gravando essa aula aqui da minha casa. Esse tempo que nós temos que nos cuidar um pouquinho mais, logo está passando, se Deus quiser. Essa aula é sobre cadeias e teias alimentares. Nós já começamos o nosso ano falando um pouquinho sobre fotossíntese, eu vou retomar isso com vocês. E começamos nas aulas presenciais a falar sobre cadeia e teia alimentar, porém não deu tempo de terminar esse conteúdo. A gente começou e nós tivemos que se ausentar aí das aulas presenciais. Então vou estar trabalhando com vocês nesse momento, nesses poucos minutos aí explicando um pouquinho mais sobre cadeia e teia alimentar. Lembrando que nós vivemos a nossa vida, a biologia, né, que é o estudo da vida, ela contempla todos os seres vivos, todo o meio ambiente, e tudo tem que estar em perfeita harmonia para que todos possam conviver bem. Então, para a gente entender um pouquinho da responsabilidade nossa quanto seres humanos e também entender o que é uma cadeia alimentar e uma teia alimentar, e quando um organismo ele é retirado, ocorre um desequilíbrio, nós vamos ver agora um vídeo rapidinho de 1 minuto que fala a respeito disso, dessa importância de nós cuidarmos do nosso planeta. Eu sou o lar. Eu lhes dou conforto. Eu abrigo suas famílias. Perceba-me como realmente sou. Lar doce lar. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o chão que os sustenta, a base que os mantém firmes, os muros que lhe dão abrigo, o teto que o protege. Eu sou o seu lar. Se vocês não cuidarem de mim, eu não posso cuidar de vocês. É isso aí, então você percebeu nesse vídeo, um vídeo bonito, foi passado até na aula de biologia que teve lá pelos professores do Centro de Mídias, né, pelo aplicativo. Se você observou, esse vídeo estava lá, achei muito bacana passar para vocês. Então ele fala muito mais do que nós acharmos que a natureza precisa de nós, e claro, do nosso cuidado, muito mais nós precisamos dela. Nós já vimos e iremos durante o ano também falar um pouquinho mais a respeito dos problemas climáticos, enfim, né, coisas que a gente no dia a dia a gente já sofre bastante quando todo esse ciclo biológico, todo o meio ambiente ele é alterado. Bom, para a gente começar a falar de cadeias alimentares e teia alimentar, eu vou querer voltar rapidinho um pouquinho na parte de fotossíntese. Então, você consegue observar aí, né, da fotossíntese. A fotossíntese nada mais é que o processo de fabricação de alimento através da luz. Então, na fotossíntese, nós já estudamos e você vai conseguir ver bem aí nessa imagem que na fotossíntese é necessário, né, os nutrientes da planta, onde ela retira da terra esses nutrientes, a água, junto com o gás carbônico que está no ar. Então, tudo isso junto com a energia solar, energia luminosa no caso, né? Lembra que a energia artificial das lâmpadas também pode realizar fotossíntese. Tudo isso produz a glicose, que é o alimento da planta, que vai dar energia a ela, e de quebra libera o oxigênio para a atmosfera, tão importante para nós. Já falamos que esse processo é fundamental, porque através desse processo o oxigênio é produzido e existe vida para todos os seres, inclusive para nós. Então, a fotossíntese é esse processo, do qual nós já trabalhamos em aula, vimos que é fundamental. Então, esses seres que são chamados de autótrofos, né, que fabricam seu próprio alimento, então esses seres eles são importantíssimos. Lembrando que a fotossíntese ela é realizada não só pelas plantas terrestres, mas também pelos fitoplânctons, né? Então, fito planta, plâncton pequeno, as plantas que estão nos oceanos, e detalhe, falamos isso em aula também, os fitoplânctons, eles são os maiores produtores de oxigênio no mundo. Então, aquela informação que muitas vezes a gente vê errada, que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é.
os seres que mais produzem oxigênio no mundo são os fitoplânctons. Mas não é por isso que nós vamos deixar de preservar a nossa querida Amazônia, né? Tão importante, que produz cerca de 9 a 10% do oxigênio mundial, e fora que ela é uma biodiversidade maravilhosa, né? Tantos seres vivos. Outra coisa importante de se lembrar sobre a fotossíntese é das plantas carnívoras. Lembrem que planta carnívora também faz fotossíntese, mas como elas vivem geralmente em ambiente alagado ou pobre em nutriente, ela tem que tirar os nutrientes de alguns insetos para que, junto com o gás carbônico, junto com a água, a energia luminosa, produza a fotossíntese. Então não se esqueçam disso. Lembrem também que planta também respira, e respiração é diferente da alimentação dela, que é a fotossíntese. Então, na fotossíntese, a planta pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Já no processo inverso, que é a respiração, é igualzinho ao nosso. Ela pega o oxigênio e libera o gás carbônico, mas a produção de oxigênio é muito maior. Bom, retomando então o nosso conteúdo, vamos lá para então finalmente cadeias alimentares. Então, as cadeias alimentares, que é esse assunto de agora, elas sempre vão iniciar por aqueles que são chamados produtores, ou seres, que eu coloquei nos slides anteriores, autótrofos. Então, auto, ele, né? Trófos, alimento, então são seres que fabricam seu próprio alimento. Então, sempre vai começar com o produtor. Toda a cadeia ou teia alimentar que nós vamos ver sempre inicia com os seres que produzem seu alimento, são chamados de produtores. Interessante saber que, quando nós vamos representar uma cadeia alimentar, ou a gente vai compreender um exercício, ou é pedido para você montar uma cadeia alimentar, ela sempre tem uma única direção. Então, a gente fala que é um fluxo unidirecional, apenas uma direção. Outra coisa interessante também, eu coloquei a setinha para vocês observarem, a seta ela representa o alimento, por exemplo, o produtor, que serve de alimento para o consumidor primário, no caso. O consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. O secundário serve de alimento para o terciário, e todos eles vão ser decompostos por aqueles que são importantíssimos na natureza, que são os decompositores. Na aula que teve no Centro de Mídias, eu achei interessante a professora colocar que muitos não entendem o que é decompositor, né? Decompositores. Então é só lembrar o oposto de um compositor. Uma pessoa que vai compor uma música, então ela vai escrever, assim. O decomposição, o decompor seria desestruturar tudo isso. São eles que fazem essa decomposição, né? Fungos e bactérias importantíssimos, porque ao decompor todos os seres vivos, eles vão liberar aí nitrogênio na terra ou na água, enfim, e vão ajudar aí no processo, de novo, da fotossíntese. Então é um ciclo, né? Faz parte do ciclo biológico, biogeoquímico aí que nós temos aí no nosso planeta. Então ele é importantíssimo. Então decompositores também. Às vezes, numa cadeia alimentar, você não vai ver num exercício bem expresso ali os decompositores, mas você tem que estar bem claro que sempre cadeia alimentar se encerra para aqueles que são decompositores. Outra coisa interessante, esses consumidores primários, secundários, terciários, eles também são chamados de seres heterótrofos. Hétero, né, o hétero, significa diferente, e trófos, alimento. Então são seres que vão se alimentar de seres diferentes, no caso nós. Seja se alimentando de carne, seja se alimentando de vegetais, nós não temos a capacidade de sintetizar e fabricar nosso próprio alimento, certo? Vamos analisar então uma cadeia. Então aqui nessa cadeia alimentar simples, aqui tem uma planta, então a planta é produtor, então ela serve, olha lá a setinha, serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, que é o consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário, e enfim, vai encerrar ali no consumidor quaternário, que seria o gavião. Olhem que todos eles estão sendo decompostos por aqueles que fazem a decomposição, que são chamados decompositores. Então, a cadeia alimentar, ela é mais simples, então ela não é difícil de a gente compreender. É porque a gente parte do pressuposto que o ser vivo ele vai servir de alimento só para um ser ou vai se alimentar só de um ser.
mas a gente sabe que na natureza não é assim, principalmente quando o animal, o ser vivo, ele está numa escassez de alimento e para sua adaptação ele vai ter que se alimentar de várias coisas diferentes, que é o caso então das teias alimentares. Então, nas teias alimentares, por que desse nome teia? Porque ela lembra um emaranhado de seres vivos, como se fosse uma teia mesmo de aranha, e o ser vivo, então, a única coisa que muda é que no fluxo que a gente vai ver, ele pode servir de alimento para vários seres diferentes. E é o que mais ocorre na natureza, na verdade. Então, e nós vamos perceber também que dependendo do jeito que nós estamos analisando, o mesmo ser vivo, dependendo de uma pergunta, de uma questão, no vestibular, numa prova nossa, dependendo do que eu vou observar, dependendo dos seres que vão ser citados, o mesmo indivíduo ele pode ser, por exemplo, consumidor terciário, secundário, depende do jeito, da linha ou da direção que eu estou olhando a teia alimentar. Então vamos lá dar uma olhadinha. Essa teia alimentar, ela é uma teia alimentar de animais terrestres, então aqui tem vários seres, eu não vou citar todos, claro, mas aqui a gente consegue ver várias situações diferentes aí de seres vivos. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter umas gramíneas, que são essas plantinhas aí, depois nós temos um rato. Esse rato, ele está servindo de alimento lá para a coruja, e ao mesmo tempo ele serve de alimento para uma cobra. Então nós conseguimos observar aí que a gente consegue ver aí que os seres vivos, então, eles podem se alimentar de várias coisas diferentes. Então, dependendo de como eu vou analisar, ele pode ser aí secundário, terciário, dependendo da situação que eu observo. Agora nós temos, então, uma teia alimentar marinha, que assim como a teia alimentar terrestre, ela vai começar lá com os produtores, dá uma olhadinha ali no fitoplâncton, né? E ela também vai ser decomposta por todos aqueles decompositores que também existem no ambiente marinho, embaixo d'água. Haja vista, se não tivesse decompositores, todos os animais, quando morreriam, estariam ainda intactos no fundo do mar, né? Então a decomposição ela é provada até dessa forma. Quando eu disse que o mesmo ser ele pode se comportar dependendo de como eu vou seguir, eu vou dar um exemplo nessa teia alimentar marinha. Então, se a gente pegar o caminho, acompanhe comigo, o fitoplâncton, que é o produtor, e aí vem o zooplâncton, animal, plâncton pequeno, então são animais microscópicos. Então, pegando, fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para esse camarão mouro. Então, olha lá, o zooplâncton é consumidor primário, o camarão mouro consumidor secundário. Quando o camarão mouro ele serve de alimento para o robalo, que é esse peixe, então o robalo está nessa direção, se comportando como consumidor terciário. Agora, se eu continuar e pegar um outro caminho, vamos lá de novo. Fitoplâncton, produtor. Zooplâncton, consumidor primário. Camarão mouro, consumidor secundário. Caranguejo verde ali à esquerda, consumidor terciário, e servindo de alimento para o robalo, consumidor quaternário. Então, observem que depende de como vai ser esse fluxo. Então, dependendo de como eu vou seguir esse fluxo, o animal, então, ou ser vivo, ele pode se comportar de duas maneiras diferentes. Então, é importante prestar atenção nos exercícios. E para encerrar nosso assunto, eu trouxe dois temas aí que falam a respeito de quando nós não cooperamos com a natureza, como o vídeo inicial que nós assistimos, os problemas que podem trazer, tanto para nós seres humanos e principalmente para todo o meio ambiente. O primeiro problema aqui é o bioacumulação. Então a palavra já diz, é muito autoexplicativa. Biovida, acumulação de dejetos, de materiais, de agrotóxicos, de veneno, de substâncias tóxicas nos seres vivos. Então é muito simples. Assim como uma cadeia alimentar, essas substâncias elas vão se proliferando e elas vão chegando. Quando chega lá no nível um consumidor terciário ou quaternário, ela está muito abundante no ser. Então observe aqui nesse desenho que quando o esgoto ele é despejado ali, a gente observa ali, pode ser algum elemento químico, mercúrio, algo nesse sentido, um metal pesado. Então a água está contaminada, aí os seres autótrofos estão contaminados. Aí, o zooplâncton, eles já estão na água, então eles já estão contaminados e se alimentando
dos seres autótrofos, eles contaminam mais ainda. Os peixes ali, os peixes pequenos que nós temos, então eles se alimentam do zooplâncton, estão na água, então a contaminação é maior ainda porque ela segue essa cadeia alimentar. Os peixes grandes da mesma forma, e quando chega lá no ser humano, se a gente observar a caveirinha ali que representa o veneno, ela está em grande quantidade. Então é fundamental que nós cuidemos da natureza, porque tudo o que a gente faz ao meio ambiente, infelizmente, acaba voltando. Quantas vezes, eu já comentei em aula que quando nós vamos numa praia, principalmente no nosso litoral paulista, dependendo da praia, se você andar muito, no mesmo lugar que as pessoas se banham, está sendo despejado esgoto. E não só isso, né? Nas nossas cidades também, água que não é tratada. Então, a começar da nossa casa, nós temos que contribuir sim. E para encerrar, o último problema que nós temos, e é gravíssimo também, quando nós tiramos qualquer ser vivo da natureza ou tiramos as condições para que ele possa viver, nós temos um desequilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio ecológico, ele vai gerar aí grandes problemas, tanto para os seres vivos, enfim, animais, plantas também, mas também para nós seres humanos, porque isso, como eu disse, acaba voltando para nós. Então eu trouxe alguns animais aqui que eles estão ameaçados em extinção. Então, por exemplo, o koala, que nós tivemos aí no começo de janeiro, se eu não me engano, um grande problema, que eles vivem lá na Austrália, aquele incêndio muito grande. São animais carismáticos, as pessoas gostam, então tiram do ambiente e não é animal para se ter em casa, então isso faz com que diminua a quantidade de koalas. Está ameaçado em extinção também por causa dos lugares que eles vivem. Se a gente tira o lugar deles, falta planta, são animais muito sensíveis e acabam entrando em extinção. Um outro animal também muito conhecido, que as pessoas gostam muito, o panda, que também está entrando em extinção, devido também a ser muito carismático, as pessoas querem ter em suas casas, e também por causa que o ambiente deles estão diminuindo cada vez mais, então fica sem reserva de alimento. Aqui um tigre muito bonito, gosto muito desse tigre siberiano, maravilhoso, olha a pelagem, olhos azuis, coisa mais linda na natureza. Também, infelizmente, está sendo extinto pela sua beleza, que muitos acabam tirando sua pele para fazer casacos, mas também os lugares, o ambiente que ele vive. Vou dar um exemplo de algo muito comum da nossa região, eu trouxe aqui a onça pintada. Na onça pintada, por que ela está ameaçada em extinção? Por que ela está sumindo? Porque a onça ela precisa de um grande território para sobreviver. Então, principalmente que ela é da região Mata Atlântica, a região Mata Atlântica hoje ela tem menos que 7% daquilo que era original. Então, a área dessa onça para ela sobreviver já não tem. E aí, quando se tira a floresta, o animal que talvez que ela se alimentava vai deixar de existir, então a cadeia alimentar, a teia alimentar fica toda desequilibrada e obriga, querendo ou não, esses animais virem para a cidade. E aí, vindo para a cidade, muitos fazendeiros, muitas pessoas, às vezes por maldade, acabam matando esses animais, né? O correto seria estar ligando para o IBAMA, Polícia Ambiental, que eles conseguem pegar esse animal, e colocar no lugar de preservação ambiental. Então, infelizmente, quando nós tiramos a qualquer ser, por mais simples, um inseto, algo nesse sentido, isso com certeza vai influenciar demais nas cadeias teias alimentares. Me lembrei justamente agora, devido aos alimentos transgênicos, venenos utilizados em muitas plantações, está tendo um grande problema com as abelhas. As abelhas elas são importantíssimas para que possa ter a polinização. O trabalho que as abelhas fazem é insubstituível perante a natureza. Elas são responsáveis aí para a disseminação de muitas plantas. E quando se utiliza agrotóxico ou até se muda geneticamente uma planta que deixa de atrair essas abelhas, a polinização não acontece e muitas florestas podem chegar a diminuir ou não existir mais devido à falta de polinização. Então observem que do mais simples ser vivo, que aos nossos olhos parece simples, ele saindo ali da natureza, ele pode influenciar muito
a cadeia alimentar e teia alimentar, e hora mais cedo, hora mais tarde, isso chega para nós, certinho? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Agradeço aí a colaboração, você que está estudando conosco. Reveja quando for necessário e até mais. Obrigado.